o que é certo o que ele fez, é errado ele sofrer dessa sanção. Não tô nesse mérito. O que eu tô dizendo é qual a chance que ele vai ter usando o Bitcoin contra essa sanção dos Estados Unidos. Então o governo dos Estados Unidos aplicou a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, que é o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, e as informações de que a lei seria aplicada nesta quarta-feira, hoje, dia 30, as autoridades americanas acusaram, né, o magistrado de realizar uma caça às bruxas, praticar censura e violar os direitos humanos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os impactos disso e será que o ministro Alexandre de Moraes teria chance ao utilizar Bitcoin, né? Porque eu até coloquei aqui no ChatGPT perguntando, né, quais os problemas enfrentados para quem entra na lei Magnitsky. Um grande problema desses aqui é basicamente o congelamento de bens e ativos, e a outra é basicamente a proibição de fazer negócios, o isolamento financeiro global. Então a gente vai tratar desses temas, né, relacionando aqui para ver se ele teria alguma chance comprando Bitcoin, né, guardando Bitcoin. Vamos entender aqui o que é a lei Magnitsky, que ela é basicamente disposto de legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Então, para o Alexandre de Moraes entrar, né, nessa lei Magnitsky, ele violou, né, os direitos humanos. Aí, aprovado pelo governo Barack Obama em 2012, a lei prevê sanções como bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano, além de proibições de entrada no país. Você deve ficar se perguntando, né? Então é só o Alexandre de Moraes não ir para os Estados Unidos, né? Porque os bens serão congelados lá. Mas você tem que entender e lembrar que transações financeiras aqui dentro do Brasil, elas são feitas, boa parte delas são feitas com cartão de crédito, cartão de débito, nas contas bancárias, né? São associadas a contas internacionais. Então, os bancos, a boa parte dos bancos brasileiros, a ligação com bancos norte-americanos são muito grandes. Até se você observar aqui, né, no ChatGPT, trata aqui dessa questão de isolamento financeiro global. Então, não é só dos Estados Unidos, mas do sistema financeiro global como um todo, devido à influência do sistema bancário dos Estados Unidos e da União Europeia, mesmo instituições de países terceiros tendem a evitar interações com os sancionados por meio de retaliação. Alguns exemplos são, por exemplo, bancos suíços, asiáticos, latino-americanos, ou seja, aqui no Brasil, podem recusar e também abrir contas ou fazer até transferências. Então, bancos aqui no Brasil, né, eles também estão sujeitos aqui a essa questão de isolamento global. Então, é um problema enorme aqui que o Moraes tem agora, né? Ele está basicamente fora do sistema financeiro global. Ele não tem mais a possibilidade de fazer qualquer tipo de movimentação financeira. Quais as sanções previstas, né? Aqui a gente já falou, né, basicamente sobre a lei Magnitsky, que ela é feita para colocar essas sanções de isolamento do sistema financeiro global, né? Vamos só dar uma lida para a gente ter uma ideia. Segundo a comunidade Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, todos os bens e interesses de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de cidadãos americanos estão bloqueados e devem ser reportados ao escritório de controle de ativos estrangeiros. Além disso, qualquer entidade que seja de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou conjunta de 50% ou mais de Moraes também estão bloqueados. Isso é um problema muito grande, veja. Até aqui, qualquer entidade que esteja direta ou indiretamente ou em conjunto de 50% ou mais com o ministro também serão bloqueados, né? É um problema muito grande, né? Que eu pedi para ele resumir basicamente isso, né? Quais são os problemas enfrentados para quem entra na lei Magnitsky. Entrar na lei Magnitsky representa enfrentar uma série de consequências sérias impostas nos governos que adotarem essas legislações. Então, são governos que adotam essa legislação, aqui como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia. A seguir, lista os principais problemas enfrentados pelas pessoas e entidades sancionadas. A gente viu aqui também que alguns países da América Latina, inclusive aqui o Brasil, né? O primeiro dele é o congelamento de bens e ativos, né? Todos os ativos financeiros da pessoa, entidades sob jurisdição do país, se aplica a lei, né, imediatamente, que serão congelados, conta bancária, investimentos, imóveis e qualquer bem são bloqueados. Aí, proibição de entrada no país, então ele vai estar proibido de entrar em países da Europa, né, ou seja, da União Europeia, provavelmente países aqui da América Latina, e tem problema, né, aqui no Brasil, tem o problema da reeleição a cada 4 anos, né, ele vai ficar à mercê do presidente que tiver atualmente, né, ele vai estar proibido de fazer negócio
negócios. Então, empresas e cidadãos do país que aplicou a sanção estão proibidos de manter relações comerciais com os sancionados. Isso inclui como transações financeiras, contrato de fornecimento, parceria e serviços, danos à reputação internacional, né? O acusado, né, por exemplo, de corrupção grave, violação de direitos humanos ou envolvimento com crime de organização internacional. Isso afeta as relações diplomáticas, né, comerciais e pessoais, mesmo com países que não adotaram oficialmente a lei Magnitsky. Então, até países que não adotaram essa lei, né, o sancionado terá problemas, né? O isolamento financeiro global, a gente já tratou um pouquinho disso, né? Devido à influência do sistema bancário dos Estados Unidos e da União Europeia, mesmo instituições de países terceiros tendem a evitar interações com os sancionados por meio da retaliação. Aqui você tem exemplos, né, como bancos suíços, asiáticos, latino-americanos, que, né, podem recusar abrir contas, né, ou até fazer transferências. Ele não tem a possibilidade de contestação, né? A inclusão costuma ser feita por decisão executiva, né, como o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com pouca ou nenhuma transparência no processo. O sancionado não é julgado previamente e os meios para o recurso são limitados ou demorados. Agora, ao utilizar Bitcoin para proteger seu patrimônio, né, evitar o congelamento e também fazer pagamentos e transações, que são transferências, será que ele teria chance? Bom, primeiro que o Bitcoin ele está nesse ponto um pouquinho mais dependente, né, do sistema financeiro internacional. Por quê? Não existe ainda uma adoção global completa de comerciantes aceitando o Bitcoin, embora a gente já tenha uma crescente, né, nesse sentido. Cidades que aceitam pagamentos com Bitcoin, empresas que já aceitam pagamentos com Bitcoin, sites, etc., que você pode fazer compras e ver com Bitcoin, por exemplo, aqui no Brasil, que é a cidade de Rolante. Agora, se você for para outros países, né, você vai ser praticamente dependente da moeda local. E para você viajar internacionalmente, você vai ser praticamente dependente do dólar. E o Alexandre de Moraes, ele está basicamente proibido do sistema financeiro internacional e principalmente do dólar. Um pagamento de cartão de crédito. Imagina você viajar para outros países sem poder utilizar cartões como Visa, Mastercard. Não, é praticamente impossível você viajar sem utilizar esses cartões. Agora, aqui no Brasil, dá para viver sem utilizar o sistema bancário? Dá, mas aí ele teria que viver com moeda física local aqui brasileira, que gera mais ainda outro problema. Voltando para Bitcoin, ele teria que ter uma pessoa em que ele fizesse essa conversão entre o Bitcoin e a moeda local rapidamente. Então ele teria que ter essa liquidez, essa contraparte que fizesse isso, para que ele não fizesse o intercâmbio entre o Bitcoin e o sistema financeiro internacional. Aí você deve ficar se perguntando, então o Bitcoin ele não te protege de fato, de você conseguir ter liberdade, né, etc., como muito se fala, né, com o Bitcoin. Em certa parte sim. Primeiro que se ele tiver todos os bens dele em Bitcoin, os Estados Unidos não vai ter como congelar os bens, que a primeira sanção que inicialmente é essa, congelamento de bens, né, e serviços, principalmente os que tiverem solo americano. Então, se tudo tiver em Bitcoin, os Estados Unidos não tem como congelar isso. Agora, para ele fazer transações com Bitcoin, ele vai conseguir normalmente. O único problema é ele conseguir outros bens e outros serviços com o Bitcoin, que a contraparte ela deveria aceitar Bitcoin diretamente. Aí sim ele estaria blindado de fato dessa sanção, dessa lei Magnitsky. Se ele quiser gastar esses Bitcoins, como eu falei, em que não tiver contraparte, ele vai precisar do que a gente chama de um P2P, uma pessoa de confiança que dê diretamente dinheiro físico, né, em troca de Bitcoin. Né? Por exemplo, ele, né, como o ministro Alexandre de Moraes, ele, através da carteira dele, enviaria Bitcoin para a pessoa e a pessoa daria esse dinheiro para ele, físico, né? Mas veja que é ainda uma melhor saída do que de fato depender de nada. Já imaginou? Você não tem Bitcoin, você não pode utilizar o sistema bancário, você não pode utilizar cartão de crédito, débito. Cara, isso é tipo viver no escuro. Praticamente você é um CPF cancelado no mundo. Bitcoin ainda é uma melhor solução nesse tipo de coisa. Não estou dizendo aqui que é certo ou errado ele utilizar ou não, mas
o Bitcoin vai ajudá-lo nesse sentido. O que é certo que ele fez, é errado ele sofrer dessa sanção. Não estou nesse mérito. O que eu estou dizendo é qual a chance que ele vai ter usando o Bitcoin contra essa sanção dos Estados Unidos. Veja que o Bitcoin poderia ajudá-lo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou também, deixa um dislike. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.